Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso encontro semanal, trazendo temas que naturalmente estão dentro da Palavra de Deus, com uma ênfase especial às 7 cartas do Apocalipse. Algumas pessoas até têm comentado: vocês já estão na 6ª carta, já caminharão para a 7ª, vai acabar? Não vai acabar, até porque o assunto, a revelação do Espírito Santo é inesgotável e nós ainda vamos, dentro de uma direção do Senhor, revisitar determinados temas que foram dados lá atrás, até como um reforço. Estamos tanto pela TV aberta, como pela nossa TV Manaim e o canal no YouTube. A propósito, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, o faça, dê o seu like, compartilhe, porque assim nós anunciamos mais a palavra de Deus. Estão aqui comigo diversos pastores, não vou citar todos, mas citarei de forma particular o pastor Gedel Tigueiros. Paz do Senhor a todos. Que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Por enquanto. Mas pastor Gedel Ti, nós estamos, e isso está muito claro, estamos nos últimos tempos, no momento do breve. A volta do Senhor Jesus se aproxima. E naturalmente para a igreja fiel, o crente, aquele que quer ser abençoado, há muitas coisas que são importantes, até indispensáveis, mas eu queria que o senhor focasse agora, por favor, naquilo que é a doutrina, ou seja, doutrinas essenciais para esta última hora, inclusive trazendo um pouco do aspecto das cartas do Apocalipse. É muito importante entender de que a igreja vive o seu tempo. Há o tempo passado, um tempo presente e um tempo que é futuro. O tempo passado, já vimos os acontecimentos, cada igreja sendo destacada, cada período, a operação da Trindade, do Pai em Éfeso, do Filho em Esmirna, do Espírito Santo em Pérgamo. Então, nós vamos ver a questão da fé, essa estrutura extraordinária que foi colocada à disposição da igreja. O que Deus nos mostrou nesse tempo, o que muitos não conheciam, e nós também. O que o Senhor nos mostrou? Nos mostrou o entendimento profético. Você tem uma história em cada período. Você tem uma história em Éfeso, você tem uma história em cada desses períodos que estão aqui destacados. Então você tem uma história que é bela, que é bíblica, que é importante. Mas a importância de tudo isso não é simplesmente o histórico, é o profético. O grande problema da igreja, do seu desvio, ela deixou aquilo que era o profético e entrou no histórico. E as pessoas se confundem. Elas pensam que a história de uma igreja, de uma pessoa, é a história do Evangelho. E não é. Quem compõe essa história não é o homem, é o Espírito Santo. Ele é o responsável. Então, nessa história toda, você vai ver aqui, por exemplo, quando você fala a respeito da operação do Espírito Santo, você vai ver lá em Isaías, não é? Então, você vai ver uma história onde o Espírito do Senhor opera. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, tá? Espírito de conselho, de fortaleza, conhecimento e temor. Aí você diz, isso é coincidência? Então, isso é revelação. Glória a Deus. Então, e cada período da história, aí é que está a bênção. É você entender o lado profético. Então, você entende qual a operação do Espírito Santo em cada período. A ênfase não é que o Espírito Santo não age com todas as suas virtudes em todos os períodos, mas há ênfases. Por outro lado, você tem ainda
aquilo que é muito importante, que é a presença de Jesus e o seu ensino a respeito do comportamento da igreja, e ele fala isso em parábolas. O capítulo 13 de Mateus, que é o que nós temos lido aqui, ele fala a respeito dessas parábolas, uma atrás da outra. Cada parábola corresponde a um período da igreja. Então, você veja, Éfeso é o Espírito do Senhor, foi a igreja que aprontou, que trouxe toda a doutrina. Por isso é uma operação global do Espírito do Senhor, com os 7 Espíritos de Deus, operando ali direto. Então, os grandes sinais, as maravilhas, tudo ali. Era a igreja que precisava ter o cânon, quer dizer, o ensino, a doutrina. E seria muito difícil você sair lá de um judaísmo ou sair daquilo que todo mundo conhece, não é? Que era a igreja, a religião pagã, e você trazer para o entendimento do cristianismo. Meia dúzia de servos de Deus sendo perseguidos, né, com tudo isso. Mas vamos lá. Então nós temos esses períodos todos bem destacados. Quando você bota a data, você não está dizendo que o período começou aqui e terminou ali, não. Por exemplo, a era da perseguição, ela começa no período apostólico. Então, é a igreja do sofrimento, a igreja de Esmirna. Ela não começou em Esmirna naquela data, ela começou lá com o primeiro mártir, Estevão, e ela vai terminar com Antipas, lá no casamento pervertido, quando lá em Pérgamo, a fiel, a última testemunha da grande perseguição. Foi o último que morreu. Porque até chegar a notícia de que o Império Romano havia liberado os cristãos, Antipas estava num lugar distante e os comunicados demoravam a chegar, e ele foi a última. Ninguém sabia, mas ficou registrado na Bíblia. E isso sempre me trouxe assim ao coração, à mente. Por que Antipas aqui? Está sempre Pedro, João, estão todos ali. Mas Antipas, que figura é essa? Então, assim, essa foi, aí isso me deu a revelação, foi a última testemunha da grande perseguição. Bendito seja o Senhor. Foi a última perseguição. E ele era no período da fé. Foi quando a fé desapareceu. Então, foi a luta. A partir dali, a igreja tomou outro rumo. Ela perdeu a fé e passou a viver aquilo que são sentimentos, a cultura, eu acho, eu penso, do dever de governar o mundo, aquelas coisas todas que todo mundo sabe, as grandes lutas, né? Esse período do romanismo que entrou, uma série de coisas. Depois, muito bem, aí chegamos à Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, então, o que foi necessário para que a igreja, por que essa reforma? Ela diz, não, a reforma foi para aqui, vamos voltar à palavra, a turma tinha saído da palavra, Maria era salvadora, Paulo salva, 30 mil santos salvam, e isso não estava na Bíblia. Então, pode ser uma boa religião, nós não estamos falando mal de religião, pode ser até uma boa religião, mas não salva. Não é uma experiência com Deus. Então, a partir daquele momento, o que nós vamos ver? Vamos ver o que Deus quer a partir dali. Então, ele quer as mesmas doutrinas, 3 doutrinas, só 3 doutrinas, que foram atingidas até aquele momento. Quais foram as doutrinas? Da palavra, foi a mudança da palavra. A palavra perdeu valor, então a salvação não era a igreja acima da palavra. E isso nunca aconteceu, e nem Deus não ia fazer uma coisa dessa. Pegar gente e fazer uma religião e dizer, está por cima da minha palavra. Não deu. Isso não é verdade. Que a igreja está acima da palavra, ela não existe. Então, foi um argumento, mas foi um argumento. A religião, quem gosta de religião, está tudo certo. Mas, como obra de Deus, não. Aí veio chegando agora. Quando chega agora, uma igreja, um cristiano massacrado, está todo mundo vendo.
Quem é que não está vendo? O mesmo sofrimento que Lutero, que a igreja reformada teve, e nós estamos tendo. Com o cristianismo, com o nome de protestantismo, de catolicismo, seja o que for. Não somos contra isso. Nós estamos apenas mostrando que os erros que vieram até aqui, eles querem continuar. E quem foi que trouxe tudo isso? A teologia, a filosofia, a idolatria, eles continuaram. Então, a igreja romana continuou com a idolatria. E a igreja protestante entrou com filosofia. Do mesmo jeito. Aí você diz, os filósofos que eram teólogos de Oxford, de Cambridge, eles eram o deísmo. Eles eram teólogos do deísmo. O deísmo é dizer, Deus está em todo canto. Quer dizer, simplesmente eles estavam falando de um Deus panteísta. E todo mundo crê no tal do teólogo. Quem vai crer num negócio desse? Então ele chega num ponto, nos nossos dias, dizer que Deus morreu. Porque ele perdeu a fé, ele ficou na letra. Então, e a partir de agora, essa letra muda. É isso que eu quero dizer. A letra deixou de ser aquilo que faz religião, ela passou a ser revelação. Por quê? Porque você vai encontrar aqui o espírito de conhecimento aqui, que é o penúltimo. É o momento que a igreja, conhecimento é um dom espiritual ou revelação. Então agora eu vou terminar aqui, José. As grandes doutrinas sobre a palavra, sobre o sangue e sobre o corpo, elas estão a partir de agora com outra conotação. Por certos irmãos que estão aqui, eles poderão melhorar até esse entendimento. Então, o clamor pelo sangue de Jesus é uma arma para a igreja viver essa última hora. É entender que o Espírito Santo, que o sangue de Jesus não é vamos dizer, um tecido. Esse tecido, o sangue que ele derramou, ficou no chão. Mas que o sangue de Jesus é a promessa de vida, de vida eterna. É aquilo que deixou para a igreja. E por isso ele firma o seu compromisso com a igreja através da comunhão, que é no seu sangue, quer dizer, no seu espírito. Isso que a religião não entende. O protestantismo abandonou tudo isso e passou a criar livros, escrever tanta tolice, e o fato de não atender à revelação, ele tem que ir para a razão, e a razão é filosófica. Um detalhe que eu acho que é importante frisar é que não somos aqui contra a teologia nem contra a filosofia. Nós estamos vendo para onde está indo a teologia e para onde está indo a filosofia. Pergunta-se, a teologia foi boa? Foi. Qualquer conhecimento de Bíblia. Então a pessoa lê Bíblia e acha que é teólogo. Decorou 4, 5 versículos, ele é teólogo. Então ele se acha teólogo para dizer qualquer doideira. E não é assim. A teologia... Eu vou repetir uma coisa que eu sempre digo. O mundo cresceu em tudo, se desenvolveu em tudo. Você pega os estudos que são feitos sobre célula, coisas extraordinárias, que ninguém entende o negócio daquele, das mitocôndrias que estão dentro da célula, um negócio que um metro, que você puxa aquilo, tem 1 metro de comprimento. Como pode? A ciência se desenvolveu, você hoje tem todos esses meios de comunicação que nós estamos aqui. A religião é um fracasso. Não cresceu em nada. Retrocedeu. Ela está retrocedendo. É como o comportamento do homem. Você hoje vê, eu não sou contra o exercício, contra vamos dizer, a prática de exercício físico, eu não sou contra. Mas você vê, botar duas pessoas num ringue para massacrar um outro, é um negócio doloroso. E ver uma criança que o pai está ali ensanguentado, ele chorando lá, vendo o pai apanhando. Isso é um negócio, isso virou um negócio assim, estranho, não é? Por mais que você até goste, né? Tem gente que gosta disso. E você cria no ser humano vamos dizer, um repúdio à sua própria vida. A degradação. Uma degradação, não é? Então o homem, cada dia ele vai perdendo mais os seus... Mas quando ele
chega na parte espiritual, aí é o fracasso total. Porque ele pensa que a cultura dele é que vai para a eternidade, e não vai. E a cultura de ninguém muda o projeto de Deus, porque a operação é do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vê cultura, claro, saber não ocupa lugar, mas o Espírito Santo não vê cultura, não vê cor, não vê dinheiro. O Espírito Santo, ele age na alma. Amém. Glória a Deus. Necessitada, né? Amém. Então, terminando aqui, nós temos as 3 grandes doutrinas que mudam completamente o panorama da igreja. A igreja, ela deixa de ser aquela igreja de letra, de história, que se perdeu no caminho, e ela agora tem o governo, conhecimento ou revelação de Jesus. Aí você vai ver a pérola que foi achada do tesouro escondido com Lutero, que era a Bíblia, a pérola, então, que é o conhecimento de Jesus. Amém. Por quê? Por quê? Porque a pérola fala da profundidade do homem que conhece só o Espírito Santo. Então ele sabe o que está no seu coração. E é ele quem vai trazer para você aquilo que precisa nessa hora, que é o conhecimento de Jesus. Por quê? Porque é ele que vem buscar a igreja. Então é a noiva que precisa conhecer o noivo. E ele é que tem que se revelar. Então a igreja tem que dar a oportunidade de que ele se revele como Senhor da igreja, como noivo, como aquele que vai arrebatar a igreja, está em condições. Então essa é a nossa grande preocupação. Bendito e corpo, por último. Depois eu deixo, eles vão falar sobre corpo, porque a igreja é corpo de Cristo. E ela não é carne, corpo. Não é uma união humana, carnal, com documentos escritos, nada disso. A igreja é corpo de Cristo quando ela está no Espírito. Pronto? Amém. Ou seja, isso. O sangue, corpo e a palavra. A palavra revelada. É claro. Que tem até aquele texto, Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Sangue do cordeiro e a palavra do seu testemunho. Que aí você tem esses 3 elementos essenciais. Eles não amaram a sua vida, sabe por quê? Porque eles fazem parte de um corpo. Não são eles o corpo, eles não são a vida do corpo. O corpo é que é a vida deles. Que maravilha. Eles estão nesse corpo. Não amaram a sua vida até a morte. É o terceiro elemento. Amém. Então, até a morte. Então, um corpo para ele, carne para ele não tem valor. O negócio é corpo, porque eles, entendeu? Amém. Mais umzinho. Pastor Edson, nós estamos falando, o pastor Gedeuti falou sobre essas 3 doutrinas especialmente, essenciais nesta hora. Citamos agora o versículo da vitória, de vencer todas as coisas, mas nós estamos estudando nas últimas semanas a carta à igreja de Filadélfia, que sofreu as suas oposições. Fala até em Apocalipse 3:10, te guardarei da hora da tentação. Fala um pouquinho da história para nós, do que os irmãos do passado sofreram e até como venceram. Amém. Temos falado sobre isso, né? E no último episódio comentamos que o Senhor lá, João vê lá quando o Senhor está sentado no trono, e aqueles que morreram por amor ao Senhor, são tratados pelo Senhor ali com uma honra. E dentro disso nós vemos tantos nomes, né, que guardaram a palavra, que sofreram, que morreram pela palavra. Ainda há pouco eu estava lendo sobre Paulo. Paulo, quando escreveu a última carta, a segunda carta a Timóteo, ele estava preso lá e ele sabia que ele ia ser entregue à morte. E ele estava na prisão Mamertina. Essa prisão Mamertina, ela quem vai lá no Monte Palatino, eu fui lá, ela é uma prisão totalmente insalubre, né? Tem só uma roda em cima onde é que eles jogavam a comida lá para baixo, e é um local totalmente fechado, e ele estava ali já aguardando a sua morte. Ele sabia que ia para a morte, então ele chama Timóteo e ele diz para Timóteo, vem depressa,
E ele comenta a Timóteo, ele diz assim, ó, eu já deixei, né, Crescente em Galácia, Tíquico em Éfeso, Erasto em Corinto, Trófimo em Mileto. Ele estava doente, eu deixei ele doente lá para cuidar da igreja em Mileto. E ele então diz assim, eu já deixei tudo organizado. O homem entregue à morte, mas preocupado com a igreja. Muito bom, hein? Maravilha, né? E ele disse uma coisa para Timóteo, traz a minha capa. Traz a minha capa, que está lá na casa, que está lá em Troade, e vem depressa. Por que ele chamou vem depressa? Porque ele preparou Timóteo para substituí-lo. Glória a Deus. Timóteo e Tito foram os dois que ele preparou para dar continuidade. Então ele deixou uma igreja organizada e diz, vem depressa, porque eu já estou sendo entregue para libação. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Jesus. É aquele que ama a obra do Espírito mais do que a sua própria vida. Não é? É. Pastor Gilson, cada uma das 7 cartas é fechada com um versículo que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse versículo nós vemos palavra, sangue e corpo. Isso. Fala um pouquinho. Muito bem. Na verdade, é uma palavra final, né? Uma recomendação final do Senhor Jesus, que ele coloca em cada uma das cartas, né? Manda João escrever. Mas aqui está exatamente o grande segredo da vitória da igreja. Porque ouvir é o quê? Ouvir a palavra revelada. Ou seja, o que é a palavra revelada? É o profético. Não é aquilo que está na letra, mas é aquilo que é o profético. E aquele que ouve aquilo que é o profético, ele vai naturalmente ser alvo da operação do Espírito Santo, que é o sangue. A palavra e o sangue. Por que o sangue? O sangue é exatamente o Espírito Santo revelando a palavra, né? Que é aquele que revela a palavra, vida, e é aquele que nos dá comunhão para entendermos a palavra. Então nós alcançamos o profético na palavra através da operação do Espírito Santo. E ainda quando ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, não é a uma pessoa, a um grande líder, não, é às igrejas, ou seja, ao corpo de Cristo, né? Então está ali a palavra, o sangue e o corpo. A vida, né? E Amém. A vida, o sangue e a vida. Pastor Júlio, Apocalipse 3:10, nós vamos dividir em 3 pedaços. Júlio, depois o Douglas, o Jerônimo. Diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Começa, Júlio, falando da figura do Pai. O Pai que, obviamente, está ligado à palavra. Sim, nós observamos aqui que nós servimos a um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos aqui nesse versículo, nós vamos identificar a presença do Pai, quando diz aqui na expressão, como guardaste a palavra da minha paciência. A palavra aqui está ligado ao Pai, porque é a doutrina do Pai. Mas que palavra era essa? Inclusive, a palavra da minha paciência, essa paciência está ligada à perseverança. Quando nós olhamos a igreja, a história da igreja, nós vamos ver aquele texto que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos é a palavra do Pai. E que palavra é essa? Qual era essa doutrina? Era a palavra revelada. Um exemplo disso, quando a igreja recebe o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro entrega uma mensagem. Essa mensagem de Pedro, ele traz alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, mas ele mergulha nos mistérios da palavra. Era a doutrina do Pai, mas agora ele revela o mistério. Ele usa lá o texto em Joel e diz o seguinte, Joel falou que o Espírito Santo seria derramado. Isso está se cumprindo agora nos nossos dias. Ele pega um texto em Salmos. Ele fala que Davi não está falando de si mesmo, ele está falando da ressurreição de Cristo. Então, essa doutrina do Pai, hoje a palavra, ela é revelada pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. Amém. No mesmo texto, pastor Douglas, há a figura do Senhor Jesus e até da oração que ele fez pelo homem e nós incluídos. O interessante, o pastor Gedeuti fez uma colocação na reunião preparatória, como que o evangelho e como Deus coloca o homem no seu devido lugar. Nós olhamos aqui a perseverança da igreja de Filadélfia, eles guardaram a palavra.
mas isso não é mérito só do homem, porque é fruto da oração de Jesus. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. E o texto em João 17, diz assim: manifestei o teu nome aos homens, do que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. E o versículo 8 diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Ou seja, esta palavra revelada que o pastor Júlio colocou, a doutrina e todos os benefícios que ela traz, quando a igreja guarda no seu coração, ela tem um benefício de receber a paciência de Jesus. Ou seja, enquanto a palavra do Pai é a doutrina, quando nós olhamos para o Filho e olhamos para esta paciência, é a igreja vivendo os benefícios. Glória a Deus. Porque quando a igreja vive essa doutrina, em comunhão com o Filho, ela ora, ela faz o clamor, ela jejua e ela tem o alcance desses benefícios. E por fim, pastor Sérgio, há um texto em Tessalonicenses que diz assim, vou abrir aqui para os irmãos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ou seja, há um grande benefício para a igreja fiel. E Deus tem nos encaminhado nessa paciência, nessa perseverança de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E há uma parte nesse mesmo texto, Apocalipse 3:10, que diz assim: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Explica um pouquinho para nós, pastor Jerônimo, o que significa essa tentação e quem é que realmente nos guarda no dia a dia. A palavra de Deus registra que na quarta trombeta, Jesus vai voltar. Ele volta para buscar a sua igreja. A igreja será arrebatada. E nisto se inicia na terra um período chamado a Grande Tribulação, em que haverá, da parte do Senhor, algum juízo sobre a terra. A igreja não passará pela Grande Tribulação. Ela será guardada. E quem vai guardar a igreja? O Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Durante toda a história da igreja, o Espírito Santo ajudou a igreja. E antes da tentação, ou seja, antes da grande tribulação, o Espírito Santo vai ajudar a igreja. Ele vai levar a igreja aos céus, a igreja se encontrará com Cristo e estaremos na glória de Deus. E como será esse livramento? Pastor Sérgio, demais companheiros, o pastor Gedeuti até mencionou na reunião preparatória. É o texto que está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz: e depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Bendito seja o Nós Senhor. seremos guardados pelo Espírito Santo, entraremos na glória de Deus e estaremos com palmas, ou seja, as palmas brancas aqui, vestes brancas e palmas nas mãos significa absolvição, ou seja, aqueles que foram absolvidos do juízo eterno, mas que estarão agora na glória eterna com Cristo Jesus. Eu acho que está muito claro para todos e creio que você deseje Jesus na sua vida, salvação, vida eterna, uma bênção para a sua família. E os dias são muito difíceis, são dias maus, trabalhosos. Agora, como foi bem explicado, nós temos, a Igreja do Senhor Jesus tem todos os recursos necessários para prosseguir, para perseverar e alcançar essa vitória final. O sangue, a palavra e o corpo. Se você viver assim, quando Jesus voltar, você vai subir a encontrar-se com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando. A paz do Senhor a todos.